um ponto bem específico do tema que eu vou falar hoje. O tema é aonde você está. E ele me deu esse tema ontem, eu não sabia nem o que eu ia falar, né? Mas quando ele hoje falou comigo que o lugar, a importância do ambiente também o ambiente também é muito importante. E às vezes a gente não se importa muito com o ambiente. E o que eu entendi que quando... Vamos abrir, lá em Mateus 13. Mateus 13, 58. Mateus 13, 5, 8 diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E hoje, quando eu estava em oração, né, eu passei a manhã, na verdade, o dia todo orando. E o Senhor falou isso ao meu coração. Que muitas vezes Ele não se manifesta ali no ambiente por conta da falta de fé. E eu comecei a ver, eu vi uma ministração que quando você começa a ministração, já era aquele ambiente. Quem conhece a glória sabe. Eu não estou. Falei. Quem conhece o ambiente de glória sabe. Então, quando eu via aquela ministração, já o ambiente favorável para a presença, eu via já a diferença. E Deus, Ele anda em ambientes. E se você perceber, tem lugares... Ele estava lá, em Nazaré. Mas Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da falta de fé deles. Até porque eles ficavam... Oxe, ele não é filho do Zé, né? Esse cara não é filho do Zé. O cara veio de onde? Naquele lugar nada presta. Então, na mente das pessoas, olha a mente das pessoas. E nós somos pessoas improváveis. Igual o Messias, né? Somos pessoas que carregam a glória dele. E quando eu acredito que não só eu, pessoas chegam perto de você ou até diz falar de mim, né? Aquela menina veio do Engenho Maranguape, ali não presta, ninguém presta para nada. E o Senhor, até o Senhor, vê gente, eu não estou isento, nem você está isento, porque até o Senhor passou por isso. Ele próprio não pôde fazer milagres ali por falta da fé. E o que eu entendi, que aqui, nesse ambiente também, o que falta é você acreditar na palavra que está saindo daqui. Porque a tua sede vai atrair a presença. Então, quanto mais tu tem sede e mais fome da palavra que está saindo daqui, mais palavras são reveladas. Vocês sabiam? As palavras vão saltando. E é uma conexão com a igreja. Tanto vocês aí, quanto quem está aqui nesse lado. Porque eu, quando estou aí, o Senhor tem sempre uma coisa comigo. Com quem está aqui nesse púlpito, e quando eu estou aí, Ele sempre fala comigo. É incrível. É uma junção. Sempre a palavra vem na hora e é gerada em mim. E esse tema, onde você está, é você olhando para você. Não sei se vocês perceberam que os louvores foi só de intimidade. O primeiro que eu coloquei foi o jardim, mas acho que não tinha muita gente aqui. Então, o primeiro hino que eu coloquei foi o Jardim. Ele não é muito conhecido, é do Ministério Zoe. Mas eu acho interessante a letra daquela canção e combina com o que eu vou falar hoje. Porque ela fala, sozinho no jardim está o meu Senhor. Jardim de sofrimento, jardim de dor. Que é o Getsemane, né?
que é o jardim que ele foi ali remindo o que Adão fez lá atrás. Adão, ele pecou no jardim. Lembra? Meu orgulho me tirou do jardim. Tem tantas canções que falam da palavra, né? E Jesus, ele trouxe nós de volta para esse jardim de delícia, de prazer, mas custou sangue. E o jardim fala da intimidade, né? E agora eu vou entrar no ponto. Gênesis, abra em Gênesis 3. Gênesis 3, 9. E eu quero que vocês olhem para você. Até quem está aí com o cônjuge, esquece seu cônjuge. E olhe para dentro de você, o Senhor perguntando. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? É bom que a gente vai refrescar a memória, porque no culto das primícias, eu falei disso, ou foi na conferência? Foi nas primícias. Gênesis 3, 9. E o Senhor Deus fala: aonde está você? E a gente sabe que é porque ele pecou, né? Ele se escondeu atrás das árvores. Ele ficou com vergonha. E o orgulho tirou ele do jardim. Porque eu acredito que se ele dissesse... Se ele falasse a pergunta que o Senhor faz: quem te mostrou que tu estava nu? Tu comeu a fruta que eu disse, te proibi, que te matar, eu te avisei que te mataria. O Senhor aparece, já sabe dessa história, né? Conhece. Mas o ponto que eu quero trazer hoje é sobre onde nós estamos. Porque doeu. Mas ontem, quando eu estava em oração, buscando, ele me falou uma frase que eu até anotei aqui. Eu até coloquei o nome dele, que é o nome que eu mais amo na Bíblia dele, Yahvé. A pior coisa para mim é você ainda não entender que eu estou aqui. Ele falou isso para mim, eu anotei. E eu caí em lágrimas, porque às vezes a gente não tem noção. Parece que a visitação do abandono, né, que a gente coloca isso, né? Fomos abandonados, foi. Mas o que eu vou fazer com isso? E eu entendi que ali o sentimento do Senhor era dizendo assim: pô, tu ainda não me conhece, Amanda. É sério que tu ainda não entendeu que eu estou aqui. É sério que se tu errar, tu acha que eu não vou estar aqui. Que eu vou me afastar. Claro, gente. Deus, ele anda em princípios, a gente sabe. Existe pecado de iniquidade, a gente sabe disso. Claro que o pecado nos afasta da glória, é verdade. Mas todos nós pecamos. E todos saíram da glória dele. Mas ele veio por isso e se fez de pecado. Errar, a gente vai errar todos os dias, gente. Mas sabe, há uma cobrança em nós, pelo menos na minha parte. Gera uma cobrança em mim, eu fico achando que ele não está ali. Eu fico achando que ele se foi. E muitas das vezes ele não está, ele não saiu. Ele só faz isso. Ele só dá um passinho. Quem já viu, né? O pai, principalmente, eu gosto de falar do pai, por causa da questão da paternidade de Deus. Não sei se vocês percebem, quando o pai coloca o filho para andar, ele dá uns passinhos para trás, para ele vir em direção. E eu vejo muito nisso o Senhor Deus conosco. Ele dá alguns passos para trás para você vir, e você acha que ele se afastou. Por quê? Por causa do abandono, daquilo que você foi gerado na sua infância, naquilo que seus pais projetou em você. Então a gente acaba aqui transferindo para Deus. Então ele faz: aonde você está? Aí a gente entra, eu vou falar de mim, né? Eu entro numa cobrança, olho para mim e não consigo me enxergar. Sendo que eu sou dele. E eu preciso me ver nele, né? E aqui nessa parte, vocês perceberam que antes disso, né? A serpente, ela vem e, como a gente já sabe, ela oferece o fruto, A gente sabe dessa historinha, né? Mas vocês percebem por que o diabo quer nos roubar desse lugar de jardim?
Porque ele tentou, do mesmo jeito com Jesus, lembra? Lá em Mateus 4. Vamos lá, que a gente vai ver. Mateus 4, abre aí. O diabo fez a mesma coisa com Jesus que ele fez com Adão e Eva. Só que há uma diferença aqui. Em Adão e Eva e no Messias. Vamos aprender com ele. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Quem levou ele para o deserto? Foi o diabo, foi. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador se aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui. Jesus no jardim, aliás, não é no Getsemane não, aqui ele está no deserto. E ele aqui está sendo atentado pelo diabo. Mas quem mandou ele lá? O Espírito Santo. Ele só foi para lá, lembra? Quando Deus ele veio, antes disso, um versículo antes eu acho. No 13, no 16 fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo e quem eu me alegro. Então o versículo antes já diz aqui, como ele conseguiu ir para o deserto, ali naquele momento de expor, porque Deus ele expôs Jesus para todos. Esse é meu Filho amado. Naquele momento dele ser exposto, ele foi ser tentado pelo diabo. E eu e você vai passar pela mesma situação. Você sabe que é filho, você agora tem filiação, você agora tem a paternidade, você vai para o deserto. E é o Espírito que vai te levar, tá? Porque isso, gente, vai nos levar a uma nova transição. É como se Deus rompesse aquilo para um novo caminho com Ele. Então, eu vou passar por esse processo todinho, ó, igual a Jesus. Mesmo jeito. E eu já vi muitas pessoas dizer, mas eu sou filho, eu sou filho. Mas você sabe, você é mesmo filho na prática? Porque um filho, gente, ele é obediente. E muitos de nós aqui fomos uns filhos rebeldes. Desonramos nossos pais. Andamos de acordo com as nossas vontades. E a gente veio para Deus da mesma forma. E quando a gente veio para Deus, Deus meio que... a gente se choca com o reino. Porque no reino não é como eu quero. Chorou para nós, gente. Se você tentar trazer as suas culturas, você vai se quebrar. Porque a cultura do reino não muda. Perceba que a gente vai ler a Bíblia várias vezes. A palavra é a mesma. Quem é que está mudando? Quando você tem a revelação, você diz, mas eu já li essa palavra. É você que está entrando em outro lugar nele e você está se enxergando, porque a palavra está do mesmo jeito aqui. Mesma forma. Não mudou nada. E eu acredito que eu estou falando de novo de transição, eu acredito que o Senhor quer nos levar para esse lugar. E muitos de nós aqui já tem até uma certa maturidade. Já tem um certo conhecimento do Senhor, já conhece Ele. Mas foge. Foge da disciplina. Né? Se você foi aquele filho que mimado, que fazia tudo o que queria com seus pais, quando você vir para Deus, você vai se chocar. Vai se chocar. Você era insubmisso, você fazia da sua forma. Chega para o Senhor, Ele começa a te pedir umas coisinhas, né? Porque Ele vem bem, Ele é manso e humilde. E a gente se constrange com o pedido dEle. Porque Ele é tão manso. Eu não sei vocês, mas quando o Senhor me pede algo, eu fico constrangida com aquela voz.
E eu não consigo negar. Aquela voz fica me importunando a vida. Tem até uma passagem aqui que ele fala do amigo importuno. Eu digo à minha mãe que é o Espírito Santo, meu amigo importuno. Porque ele fica no meu juízo até eu fazer. Muitas vezes eu não quero, gente. Se eu vim desse lugar de rebeldia, com Deus eu vou querer agir dessa rebeldia. Mas eu agora sou filha, então vou aprender com ele a ser filha. Vocês estão entendendo? Olhe para você, tá? Então, naquele momento aqui que a gente leu em Mateus 4, Jesus ele estava remindo que lá no jardim, Adão e Eva caiu. Que a gente já conhece a história, né? O porquê dela caiu, o desejo que havia no coração deles, e eles foram e caíram. E nós somos igual a Adão e Eva. Nós temos as duas naturezas. Jesus, ele aqui só experimentou essa natureza. Eu acredito que foi uma das coisas mais difíceis para ele, ser gente. Porque é muito difícil ser gente. A gente percebe, a gente quer ser. Nós somos seres espirituais, vivendo na fase humana. A gente quer ser humano, vivendo na vida espiritual. Aí a gente espiritualiza. Nós somos igual a Jesus. Nós viemos dele. Lembra, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele. Então não se espanta com a pessoa, vou falar de mim, né? Com a pessoa que é ministrada com desenho animado. Uma pessoa que é ministrada com um passarinho, uma formiga no chão. Né? Essa pessoa, ela descobriu a natureza dela na glória. Antes eu até me chocava assim, né? Tem um pastor, eu não vou falar o nome dele, mas alguns eu acho que vai conhecer. Ele é bem doidão. O cara é louco, pô. O cara é louco, chapado. E a gente critica esse povo louco. É porque a gente não alcança um lugar feito ele alcança, a gente tem inveja inconsciente. Porque o cara é maluco. E ele ainda diz que a gente é almático. Pô. Ele faz seu almático. Porque é verdade, a gente às vezes acha loucura, porque o cara não vive na terra aqui. Ele está no céu, glória a Deus. Percebe que agora as coisas sobrenaturais, agora a igreja se espantar. Quando era para a igreja está dando glória a Deus. Porque está acontecendo milagres, é porque a presença está no meio deles. Aí se espanta. Aí se espanta porque a glória, misericórdia, Senhor. O anjo apareceu. Sangue de Jesus tem poder. Eu vejo aqui que, então, a gente é meio doido para acreditar numa coisa dessa. Porque Jonas entrou na baleia. É uma coisa louca, não é, gente? Entrar dentro de uma baleia 3 dias. A gente se choca com essas coisas de Deus. Que a gente não alcança. Sabe o que é o nosso problema? É como Isaías. Viu aqui agora, que é o Espírito Santo. Isaías, ele foi para o céu, né? O Senhor trouxe uma revelação para ele. E quando ele chegou lá, ele disse que o povo tinha lábios impuros. Ele disse que o povo tinha lábios impuros. Só que a glória veio. E quando você vê a glória, você não vê ninguém mais não. Você vê você. Então ele disse, eu sou a pessoa de lábios impuros. Percebe que quando... Sabe por que o que falta em nós é a presença dele. Essa canção que a gente estava cantando agora. E a gente canta tão emocionado porque a canção é maravilhosa, é linda, é completa. Mas a gente não entende a intensidade do que a gente está falando ali. Você tem coragem de deixar tudo mesmo pela presença? Porque na canção fala, viu? E a gente declarou aqui tudinho. Então a gente está muito emocionado. Aí declara, mas na hora que vem, misericórdia, Senhor. E mesmo que você diga, eu que não vou mais me sentenciar, não vou mais nem cantar essa canção. Então, gente, ele te pega, filha. Descansa. Se tu se esconder, ele está lá. Se tu for lá para o outro lado do mundo, ele está lá. Não adianta. Não adianta fugir. Ah, não vou cantar essa canção não, porque ele vai me chamar para eu praticar. Tu é dele? Quem aqui é do Senhor? Se você disse que é dele, já era para a tua vida, minha gente.
Uma canção não é nada do que é a tua vida. A tua vida é dele, acabou-se, chorou para tu. E agora eu quero ler um ponto de uma pessoa na Bíblia que conheceu o Senhor face a face. Abra em Êxodo 21. Êxodo 21, a partir do 18. Do 18 até o 21, diz assim: se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com a pedra ou com o punho. Peraí, rapidinho. Êxodo 21, 18. Eu acho que eu errei aqui. Peraí, gente, rapidinho. Mas o ponto que eu quero falar é dele conhecer face a face. Aqui fala? Aqui fala dos mandamentos, acho que é mais lá na frente. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando das leis. Eu me perdi. Mas eu vou falar. Precisa não. Quando eu achar, eu digo a vocês. Moisés, ele conhecia o Senhor Deus porque ele o via face a face. E o povo teve medo de se aproximar por não conhecê-lo. Era essa parte que eu queria. Que é a parte que ele chama o povo. Porque o Senhor chamou o povo para conhecer, mandou eles se purificarem e tal. Ia ter um momento lá. E no momento de estar, fizeram até uma canção, né? Então, não tira o medo que nos faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Porque aqui na palavra ele fala, fala tu, Moisés, para que não morramos. Era essa palavra que eu queria, não achei. Fala tu, Moisés, para que não morramos. E eu comecei a entender, eu comecei a entrar nesse lugar como se eu fosse essas pessoas que não conhecia o Senhor. E eu comecei a entender eles. Eu disse, Senhor, mas realmente, se eles não te conheciam, é notório que ele ia ter medo. Aí o Senhor me disse, por isso Moisés não tinha medo. Porque ele me conhecia face a face, que anda comigo. 20, 19? Obrigada, Gabi. Êxodo 20, 19, diz assim. Na verdade, era esse aí que eu queria. Era o 18, 20 e 18. É até o 21, eu botei 20, 21. É o 20 e 18, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrara. Moisés estava na nuvem escura, gente. O povo com medo de Deus, só por causa de um trovão. Moisés entrou na nuvem escura. Eu fico pensando, o cara era muito íntimo dele. Tanto que ele diz que ele é como um amigo que conhece face a face. É como se ele conversasse como um amigo. E é isso que ele quer de nós. Não só a gente contar uma história do Moisés, contar a história do Alisson, que é muito íntimo do Senhor. Não, Deus quer contar a história de Rodrigo, de Ivone, de Pati, de Gabi, de todos. Deus não quer contar a história de um só. Moisés andava comigo face a face. Amanda anda comigo face a face. Olha. E eu comecei a entender esse povo, que é nós, esse povo. E compreender algumas coisas, o porquê do medo. Porque eu tinha muito medo dele. Eu vim num lugar de muito medo, né? De chegar a ter medo ao extremo, pânico. E quando eu cheguei no Senhor, eu tive medo. E eu ainda confesso a vocês que de vez em quando
Eu estou orando de madrugada, bate aquela visitação do medo. Mas eu, às vezes até o coração acelera, mas eu digo, eu sei que você está aqui, então eu vou confiar. Antes, eu nem orava, minha gente. Eu tinha medo do que podia acontecer. De madrugada, nunca no país. Se alguém tivesse acordado comigo e a luz acesa, tá? No escuro, nunca. Para você ver o medo que eu era. E quando eu vou conhecendo o meu Senhor, eu vou conhecendo que Ele é manso, Ele é humilde, Ele é amoroso, e o amor dEle lança fora todo medo. Aí eu fui compreendendo alguns lugares de medo e abrindo mão. Mas é fácil? Não. Mas eu só vou me converter chegando perto. Só se converte chegando perto, gente. E outro ponto que Ele quer de nós é ser conhecido por Ele. Né? Porque todos nós queremos conhecer o Senhor. Ok, beleza. Conheça mesmo, busque a Ele, busque as Escrituras. Entre no momento com Ele mesmo, com a palavra, com jejum, oração, busque. Mas também fale e revele quem você é. Abre aí, continuando em Êxodo 32. 33. Êxodo 33. Êxodo 33, 17. Ó, aqui, ó. É bem tremendo. Isso é o Senhor falando para Moisés, tá? O Senhor Deus disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aí a gente fala, e Deus não me conhece pelo nome, não? Ele conhece todo mundo pelo nome. Mas o que eu entendo aqui é que Moisés se deixou conhecer quem ele é para Deus. Deus sabe quem você é, Bel. Ele te conhece tudo da tua vida, tudo. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente gosta. Ele quer ouvir de nós. E já venho de novo com a cabana, o filme da cabana. Tem um momento que está lá na mesa. E Deus cozinhou para ele, né, para Mac. E naquele momento ali ele fala. Alguns pontos que está na mesa que ele fala, aí ele fala assim, mas você não já sabia que eu ia falar isso? Você não sabia porque você mesmo assim me perguntou. Aí Deus fala para Mac, porque a gente, é o Espírito Santo que fala para Mac, porque a gente ama ouvir você falar. Eu gosto muito desse filme, A Cabana, porque ele entra em muito lugar espiritual. É muito tremendo esse filme, por isso que eu sempre indico. Então, quem é? Lembra aqui do tema, aonde você está? É nisso que ele quer, que eu revele quem eu sou. Que eu diga quem é Amanda. Tá? Vou revelar aqui para vocês, mas eles já sabem. Eu sou orgulhosa. Sou teimosa. Sou impulsiva. Faço as coisas muito sem pensar. Sabe? Essa sou eu. Compartilhei aqui com vocês. Mas ele precisa ouvir de mim. Eu sou orgulhosa mesmo, Jesus. E eu não admitia não, viu? Porque o orgulhoso, ele nem diz que é orgulhoso. Eu nem admitia que era orgulhoso. Sabe quando é que eu vi que eu era orgulhosa? Nos Casados para Sempre. Eu achava que Tony era o mais orgulhoso do que eu. E tudo que ele falava, eu dizia, era ele. Tudo era ele, a vítima. Eu sempre era a vítima da relação. A coitadinha de mim. Ó dó. E os casados quebrou minhas pernas. Porque o Senhor, se você tem sede dele. Eu estou vendo casais aqui que estão fazendo os casados. E tem gente que está fazendo novamente. Glória a Deus por isso. Eu fiz 3. É para morrer, vamos morrer. Morri 3. E se for possível, eu faço mais. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. É um aprendizado, eu não quero mais dele. Eis-me aqui. E o segredo para quem está fazendo os casados é a obediência.
Porque aquele curso ali tem um relatório semanal, tem muitas coisas tremendas que eu não posso falar aqui, porque tem casais por isso a fazer. Mas o que vai te ajudar é a tua prática. Quando tu começa a praticar, tu começa a ver a mudança, aí tu acha que está no outro. É tu que está mudando. Porque eu achava isso, né? Eu comecei os casados, o orgulhoso era Tony, eu era a peça, a boa da relação. Só que não. Aí não quer dizer que Tony é orgulhoso? Sim, mas é com ele Deus está me tratando. Se Deus está me tratando, Ele vai mostrar a mim quem eu sou, não vai mostrar Tony. Olha o dedinho. Deus trata cada um no indivíduo. Para de querer ser Deus na vida do outro. Porque é o que eu queria, ser Deus na vida dele. Né? Ele é que é orgulhoso, ele que não presta para nada. Essas palavras aí bem abençoadas, eu falava. Enfim. Estou falando dos casados, acho que vai gerar vida aqui, né? Porque foi um dos lugares de mais morte que ele me chamou, foi os casados. Porque, gente, não tem como não, mas o lugar espiritual, o maior espiritual da tua casa é teu casamento. Juro a vocês, é o casamento. Porque pessoa para tu aturar. Eu vou falar de mim, né? Coitado, porque minha filha, naqueles dias, o sangue de Jesus tem o poder, viu? E ele me aturar. Só o amor dele faz isso, minha gente. Olha, eu fico pensando, né? Que vou fazer 16 anos já junto. Eu fico pensando, é a misericórdia e a graça mesmo de não sermos consumidos. Porque se não fosse ele, eu acho que eu então nem junto estava mais. Ainda mais quando a gente se descobriu, começou a ver as mazelas, Bel. Eu comecei a me enxergar e ver que eu não prestava. Minha filha. Oxi. E agora para dar certo um casamento? Comecei a olhar para dentro de mim e vi que quem não prestava era eu. Parei até de julgar ele. E começar a olhar para mim. Foi difícil, mas luto ainda contra isso. Porque às vezes vem, né? O velho eu se manifestar. E agora eu vou falar um ponto. Ser parecido com ele. Êxodo 32, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Em algumas passagens fala o quê? Que é um povo de dura cerviz, que quer dizer orgulho. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Engraçado, né? Que Deus está falando isso para Moisés, que o povo era um povo orgulhoso, povo duro. E Moisés era o povo. E por que Deus não falava isso com Moisés? Sabe o que está vindo agora? Porque Deus conhecia Moisés, ele sabia quem era Moisés. E mesmo assim, claro que ele conhecia o povo. Claro. Mas quem chega perto de Deus se torna igual a ele. Então Moisés era igual a quem? A Deus, não ao povo. Porque ele andava face a face. E quando tu anda com Deus, não está mais Amanda, é Ele em mim. É por isso que as pessoas enxergam algo bom em mim. Eu não tenho nada bom, presto para nada. Se tem algo bom em mim, é a glória dele em mim. Porque em mim, eu não vejo nada bom. Nada. Mas eu olho para dentro de mim, nele, eu consigo enxergar algo. Porque foi ele que projetou em mim. Vocês estão conseguindo entender? Então Moisés aqui, ó, o Senhor Deus aqui fala que o povo era de dura cerviz, orgulhoso, né? Moisés era o povo, mas há uma diferença entre eles. Moisés andava com Deus e quem caminha com ele, quem anda com ele, fica parecido. Fica humilde e manso, porque Moisés era um cara manso e humilde. Quem Moisés puxou, minha gente? Ao Aba. Ele caminhava com o povo. Ele conduzia o povo. Tirou o povo do Egito, que foi com a ajuda que Deus que tirou, né? Mas Moisés que levou o povo. Deus quer nessa noite isso de nós, que a gente entre nesse lugar. Não mais ouvir falar o Moisés, mas a Pati, a Ivone, a Ana Paula, a Nete. Deus ouviu da nossa boca. Abel, eu conheço ele como quem conhece como meu amigo, é? Deus falando de tu. Porque lembra lá de Jó?
Satanás, ele veio pessoalmente falar de Jó para Deus. Eu fico pensando, pô, Deus, por colocar isso na Bíblia, falar de mim, porque vê, ele falou com o diabo sobre Jó. Porque Jó era também do Senhor, né? Buscava intimidade com ele. Embora que o diabo só foi porque tinha uma brecha na vida de Jó, que era o orgulho. Percebe que a gente não é diferente de ninguém aqui da Bíblia que a gente está falando? Você se encontra no meio desse povo de dura cerviz, orgulho? Ou você é o Moisés, que mesmo ele tinha orgulho, gente? Claro que ele tinha. Moisés era gente, ele não era Deus. Mas ele lutava contra a natureza dele, porque ele tinha o Abba. O cara passou 40 dias com Deus. E as pessoas olharam para ele e via a glória em Moisés. E abre aí agora em João. João 14. João 14, a partir do 7. Aí. Do 7 até o 14, diz assim: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai será e o Pai em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui a nós? Que Ele estava no Pai, e quem está nele no Pai. Vocês ainda não me conhecem, porque o cara andou com ele 3 anos. E não conhecia. Mostra-me o Pai. Será que tem aqui alguns de nós, nesse quadro de andar com Jesus, de conhecer Ele, de conhecer não, né? Andar com Ele e ainda não conhecer o Messias. As nossas obras nos denunciam, sabia, gente? As nossas atitudes revelam Cristo ou o nosso eu. Quem está sendo revelado em você? É a nova natureza ou é a velha criatura? Quem está sendo revelado? Você deixa que o Senhor te molde de dentro para fora, ou você ainda anda remoendo as coisas velhas que ficaram lá atrás? Eis que tudo se fez novo. Não é que eu vou abandonar, tipo assim, eu tenho que fazer algo mal resolvido do passado, eu vou precisar me resolver. Mas algo que o Senhor já te disse para tu deixar para lá, segue. Vocês estão entendendo? Tipo assim, você já se resolveu com a pessoa. Um exemplo, você tinha falta de perdão. Aí você foi lá, se resolveu com a pessoa, fez todo o caminho de volta, fez tudo, se resolveu? Segue. Para estar remoendo o passado. Até Deus já te perdoou. Aí a gente fica nessa, né?
Não tem nada a ver aqui caminho de volta, mas eu não sei por quê. Então, o que o Senhor quer de nós essa noite é para nós nos avaliar. Eu vou fazer uma pergunta aqui e você não precisa responder. Olha para você. Quais têm sido suas prioridades que você tem colocado no lugar da intimidade? No lugar do jardim? Para de se esconder. Porque, como eu falei no começo, né? O diabo, ele quer nos roubar desse lugar. Por que será que ele foi no jardim, onde Deus vinha conversar com Adão e Eva? Deus vinha ali. Era uma conversa entre amigos. Imagina, você não se preocupava, Deus estava ali o tempo todo. Mas não foi nos tirado ali em Adão. A gente ainda tem essa mesma sensação de Adão e Eva, que algo foi nos tirado. Percebe? Quando a gente está no jardim, busca o Senhor, parece que algo está faltando. Mas não somos mais. Quando você e eu é a nova criatura agora, você agora é uma nova pessoa em Deus. Você tem o Senhor. Então você agora vai ter mais dele. Fugiu aqui a palavra que eu ia falar. E Deus, eu vou encerrar aqui. Eu quis ser bem breve. Ele quer se revelar para nós. Mas eu vou até falar essa palavra aqui, que eu até anotei aqui. Deus quer se revelar para você. Mas você parece que está ocupado demais fazendo as suas coisas. Como ele me falou aqui no começo, a pior coisa para mim é você ainda não entender que eu estou aqui. É você não saber que eu sou o Emanuel, o Deus conosco. Eu continuo presente. Eu não me trato como a segunda pessoa. Eu sou. Mas como é que a gente trata ele? Na prática, como nós fazemos? Quem nós somos? Será que você consegue enxergar quem você é nele? Ou você ainda anda remoendo as coisas velhas que ficou para trás, que já está resolvido, mas dentro de você ainda há uma questão. Será que eu sou filha ou não sou filho? Será que eu tenho dom? Será que eu tenho chamado? Será que eu falo em línguas ou eu não falo? Será? O que será? Essas dúvidas dentro de você, ele pode te responder. Porque, gente, numa simples coisa, ele fala. Só que às vezes estamos ocupados demais. Nós estamos tão ocupados, porque se falar a verdade, a gente perceber, no mundo que estamos vivendo hoje, aí não tem tempo. Não é? Porque trabalho, casa, não sei o quê, menino, bota para escola. Eu estou falando de mim, né? Falando de mim, da minha questão mulher. Mas você pode olhar para você. Aí cuida de tudo e o tempo com o Senhor não tem. Mas naquilo que eu quero, eu priorizo aquele momento. Sabe? Uma série. Um filme. Mexer no Instagram. Ir para o WhatsApp. Postar a foto no status. E ele, aonde você está? Aonde você está, igreja? Que não está na minha presença. Eu continuo aqui. E você, onde você está, igreja? Eu estou distraída, Senhor. Então, filha, vem de novo para a minha presença. Ele quer ouvir de nós. Mas sabe o que acontece? A gente anda na culpa. A gente peca e não quer entrar nesse lugar que é o lugar que vai gerar arrependimento em mim, que vai gerar cura. Não, não vou entrar não, Senhor, miséria. Eu me escondo igual Adão, atrás da árvore, atrás das minhas coisas. Ninguém está vendo, né? E Deus, aonde tu estás? Claro que ele sabia que ele estava atrás da árvore, gente. Mas ele queria ouvir dele. Claro que Deus sabe. Claro que Deus sabe aonde você está, qual é o seu esconderijo. Ele sabe. É se isolar o teu esconderijo? Ele sabe. É machucar o outro, o teu esconderijo?
Ei, pafugas, qual é o teu esconderijo essa noite? Que Ele quer que você entregue a Ele. Ser conhecida por Ele. Porque eu já conheço, né? Todo mundo aqui sabe quem é Jesus, que Ele veio, que Ele nos leva ao Pai, né? Às vezes a gente sabe muito de ouvir falar. Mas sabe, mas conhece. Se eu perguntar a uma criancinha, eu vou até comentar com vocês, achei interessante. Eu fui perguntar se ela já tinha visto Jesus, foi com uma criança de 5 anos que eu estava falando. Ela é do Ministério Infantil. E eu perguntei a ela como foi a experiência dela. Ela disse que teve um sonho. Jesus aparece muito bonitinho para as crianças. Eu disse, eu vou pegar Jesus. Ela, pega e não, ele não, viu? Ela disse que ele estava todo de branco, aqui dourado. O sapato dele era de ouro. E aquele... Por isso que eu digo que é bonitinho. Aquele negócio que Jesus usa aqui era dourado. Aí eu disse, e tu conseguia ver ele? Ela, tia, ele brilhava muito. Muito brilho. Brilho. E o rosto dele? Não dava para ver. Porque era muito forte a luz. E minha filha já teve uma revelação dessa também, mas não foi ela. E eu disse, uau, e o que que ele fez? Tia, ele estava assim, nas casas, com a mão assim sobre as casas. Eu fiquei tão maravilhada com ela. Ela só tem 5 aninhos, gente. E Deus já se revela. Ele fica assim, ó, com a mão sobre as casas. Aí eu disse, eita, ele está intercedendo, né, pelas casas, por nós. É. E o que tu achou? Maravilhoso, porque ela ama Jesus, né? Ela ama. Tanto que eu disse a ela, eu vou pegar ele, porque é que ele faz, aparece para tu bem bonitinho. Aí ela, não pegue ele não, viu, tia Amanda? Ela é daqui, gente. A menina de 5 anos já tem intimidade com o Senhor. 5 anos já conhece quem é Ele. Duvida, tu dizer a ela que Ele não existe, o que ela vai dizer para tu? Ela sabe quem Ele é. Ele já apareceu para ela. Ninguém vai roubar a identidade dessa menina. Ninguém. Minha filha, quando era menorzinha, também viu. E eu lembro que eu disse assim, como é o rosto dele? Mãe, não dava para ver, a luz era muito forte. Só que a Alice viu. Ela foi sonho. Alguns veem e alguns têm sonho, né? Mas são profetas. Eu fico maravilhada. Quando vem a criança perto de mim, gente, não se espanta. A glória de Deus está na tua casa. E glória a Deus por isso. Se ela disser, mãe, Jesus, eu vi Jesus. Porque a minha filha, principalmente quando ela era menor, ela tinha um negócio, Jesus estava ali, agorinha. Estava lá no quarto, mas a senhora não viu ele não. Foi mesmo. E foi. A senhora não viu não. Eu disse, meu Deus, realmente eu estava distraída. Aí eu disse, é. E por que ele aparece para tu, Espírito Santo, na mesma hora? Porque tem que crer para ver. E você quer ver para crer. Você quer ver. E eu só apareço quem crê. Lembra do começo da palavra? Que ele não pôde se manifestar por causa da incredulidade, gente. Deus às vezes quer te manifestar através de uma criança, através de algo com você, mas não se manifesta porque você não acredita, você tem medo. Você é incrédulo. Eu acho que o que precisa... Hoje eu estou falando muito da incredulidade, eu acho que é isso que precisa de nós, mais fé. Acreditar mais no sobrenatural do que não existe aos nossos olhos, porque a gente quer acreditar naquilo que a gente quer ver. Né, Tomé? A gente quer acreditar naquilo que eu estou enxergando. Com Deus não é assim, gente. Sabe ali aquele templo? O pastor ele já conseguia enxergar, né? O templo ele vê e eu, meus olhos, misericórdia, incrédula. Eu, Senhor, eu quero entrar nesse lugar. O encontro com Deus foi isso, a mesma coisa, né? Todo ano ele vem nos surpreendendo e até quando eu vou ficar incrédula? Sem acreditar nas coisas sobrenaturais do Senhor. E Ele quer fazer em nós. Mas o que falta em nós é um posicionamento e acreditar no Senhor. Porque, gente, com Deus é assim. Fecha teus olhos e acredita e acabou. Às vezes tu está no culto, no louvor, com o olho aberto. Estás conversando, perdendo tempo, em vez de tu estar lá com ele, chapando. Estás se distraindo com poucas coisas. Vê como as crianças estão quietas, meu Deus do céu, comportada. Às vezes se distraindo com elas.
Elas hoje estão tudo me ouvindo, ó. Uma dormiu. 2. Meu Deus. Um cafuné. Às vezes se distraindo e vem estar na glória. Aí, espera do levita, né? Porque aqui, fala tu, Moisés, para que não morramos. Pode perceber, em todo culto, a gente espera começar algo aqui. Só que o teu culto não começa aqui, é na tua casa. Aí a gente chega aqui, eu preciso entrar agora na presença. Ele mora em você. Ele saiu de você para você entrar em algo. E por que você quer entrar na presença dele? Entra na presença. A presença mora em você. Como é que tu vai entrar na presença? Se ele mora em nós. É a nossa mente que precisa ser mudada. A nossa mente às vezes é escrava e nos visita todo o tempo. A gente precisa modificar essa mente, porque ela nos rouba dessa unção. O que eu entendi? Fecha teus olhos, esquece quem está do teu lado. Ah, eu quero ver Deus. Deus é invisível. Tu quer ver Deus do olho aberto? Tu quer ver Deus no teu irmão e Deus querendo fazer em tu? Porque teve uma vez que eu já vou encerrar. Aí o Senhor me incomodando para eu vir aqui no púlpito. Eu disse, vou nada. E aquilo me queimando. Eu disse, pois Cisira falar. Isso faz tempo. Cisira falar, para eu falar a oferta, eu vou. Olha, desafiando Deus. Deus ama desafio, viu, gente? Desafia ele. Na mesma hora, Zira chega perto de mim, Amanda, tu pode ir ali falar a oferta? Aí, quando eu cheguei aqui, eu queria que você estivesse numa dimensão que eu estava. Era algo sobrenatural, minha gente. Ainda bem que o levita sentiu isso aqui, porque Tony depois compartilhou comigo. A unção aqui. Mas quando eu olhava para vocês não sei quem estava aqui, né? Não vou dizer. Eu não sentia. É como se vocês não estivessem chegando algo que eu estava bem intenso. E as pessoas não estavam. Eu ficava, meu Deus, por que eles não dão o Espírito Santo? Porque eu quero em você, não é neles. Foi você que eu chamei para queimar ali. É você que eu quero. Para de estar jogando para o outro. E eu querendo que vocês queimassem, feito eu estava queimada, a presença me invadiu. Às vezes a presença vai te invadir. E às vezes vai ter um incrédulo perto. Porque aconteceu isso, né? Na passagem. Lembra do óleo da unção, que ela veio, derramou os cabelos. O que é que aconteceu ali? Houve uma crítica. Porque essa mulher não pegou isso e vendeu para os pobres? Jesus já sabendo a intenção dele. Mas os pobres, eles terão isso. Mas a mim, vocês não vão ter muito tempo. Ele já ia ser morto, né? A mulher, ela teve uma revelação ali, gente. Ela estava ungindo ele para a sepultura. Ele ia ser morto. E os outros tudo distraídos. Nem percebeu a unção, o óleo derramado ali. Eu acredito que a adoração, o cheiro era... Porque quem adora ao Senhor, se você está igual a pessoa, oxe, chapa junto, mas... Se você está na dimensão que ela, está do mesmo conexão, mas se você não está e começa incrédulo que nem Judas, é melhor que vender, sair para os pobres. Qual é a tua intenção nisso? Por causa da incredulidade, Judas perdeu aquela unção da mulher, que até tem um hino, né? Aos seus pés estou. Que ela quebra o vaso. Sabe o que é? Porque ela estava ali quebrando o orgulho dela. E toca outro. Porque orgulho é humilhação, minha gente. A mulher se joga aos pés do Senhor. Se jogar aos pés é humilhação, é você se rendendo. Claro que houve crítica. Outro começou a falar, se ele soubesse mesmo, se ele fosse Deus mesmo, ele sabia que essa mulher é uma pecadora. Acho que Jesus pensava, meu Deus, se ele soubesse quem eu sou. Que ele está perdendo. Eu entrei na casa dele aqui. Que ele fala, né? Eu entrei na tua casa, tu nem ungiu, tu nem lavou meu pé. Eu entrei, nem por um momento eu fui saudado. Porque isso é antigo, gente, de lavar os pés.
O judeu, ele tinha isso de você ir na casa, você lavar os pés. Isso é uma honra. Receber os convidados assim. E a mulher usou ali, ó, num ato profético, porque foi um ato profético, porque ele logo ia ser entregue. Amém. Vamos ficar em pé.